Há histórias que começam como um sussurro, quase um segredo contado ao vento. E quando percebemos, já ecoam como um coro de coragem dentro de nós. Esta é uma dessas histórias. 3 mulheres. 3 caminhos marcados por despedidas silenciosas, malas que carregam mais sonhos do que roupas e corações que batem no compasso da esperança. Elas deixam para trás suas cidades, ruas conhecidas, rostos familiares, o conforto do que era certo, e atravessam distâncias não apenas geográficas, mas também emocionais. O destino? São Paulo. Gigante, pulsante, inquieta. Uma cidade que não dorme, que não espera, que desafia, mas também acolhe aqueles que ousam tentar. Elas não chegam com garantias. Chegam com fé, com coragem, com aquela chama íntima que diz é possível recomeçar. E é isso que você vai ouvir agora. Uma travessia feita de incertezas e pequenos milagres, de dias difíceis e conquistas silenciosas, de encontros que transformam e perdas que ensinam. Porque migrar não é apenas mudar de lugar, é reinventar a própria existência. Então respire fundo, abra o coração e venha caminhar ao lado dessas 3 mulheres que escolheram seguir em frente. Depois de cruzarem juntas a soleira incerta da nova vida, cada passo passou a ser pacto. Na casa de Luiz Antônio, organizaram-se como quem arma trincheiras contra o destino. Neuza ficou no quarto ao lado do dono do terreno, em distância respeitosa. Sueli e Maria Lúcia, logo aos fundos, ergueram seu pequeno refúgio. Ali, entre móveis simples e sonhos ainda frágeis, selaram um compromisso silencioso. Proteger-se-iam, custasse o que custasse. E, quando enfim deixassem para trás a noite e seus riscos, renasceriam à luz do dia, donas de um pequeno negócio, vivendo do próprio talento na cozinha. Neuza, alta e de traços delicados, carregava no olhar uma força que não se anunciava, mas se impunha. Era firme como raiz profunda. Sueli e Maria Lúcia partilhavam dessa mesma têmpera. Maria Lúcia, a menor entre elas, trazia do sertão da Paraíba um contraste marcante. Corpo leve, quase frágil, mas uma alma de aço, dessas que o mundo tenta dobrar e não consegue. Então veio a ruptura. Pela primeira vez, Maria Lúcia não voltou no horário combinado. 1 da manhã passou e com ela o sossego. O amanhecer chegou pesado, como se o sol hesitasse em nascer. Entre elas, o silêncio já dizia tudo. Algo estava errado. E estava. Encontraram-na no hospital, o corpo marcado, o rosto ferido, braços e abdômen contando em hematomas, uma história que ainda não tinha voz. Quando enfim pôde falar, sua narrativa veio como um fio tenso entre dor e coragem. 2 homens, em um carro luxuoso, ofereceram dinheiro fácil e promessas vazias. Disseram que não havia motivo para medo. E talvez fosse exatamente isso que havia de mais perigoso. Os olhos deles brilhavam, não de alegria, mas de algo turvo, inquietante. Maria Lúcia, acostumada aos jogos da noite, interpretou aquilo como embriaguez. Entrou no carro. O clima mudou rápido. Uma mão indevida no joelho. Palavras carregadas de ameaça disfarçada de sedução. Você não sabe do que somos capazes, disseram. E ela, com a dignidade que não se negocia, respondeu à altura, com um desafio que era também defesa. E vocês vão ver do que uma mulher é capaz. O destino foi um hotel elegante, fachada de respeito, interior de silêncio cúmplice. Sem registros, sem nomes, apenas uma chave entregue. E atrás daquela porta o horror tentou se impor. Enquanto um assegurava, o outro agredia. Era o ritual cruel de quem se alimenta do medo. Mas Maria Lúcia não lhes deu esse alimento. Em vez de súplica, ofereceu desconcerto. Continuem, estou gostando. A frase caiu como lâmina invertida. Quebrou o ritmo, desarmou a intenção. Porque o poder deles nascia do terror, e sem terror restava apenas o vazio. Não era a primeira vez que enfrentava monstros disfarçados de homens, e foi justamente essa memória, essa cicatriz antiga, que a manteve lúcida.
Nesse intervalo de dor e renascimento, uma visita inesperada. O Dr. Orlando Correia e Silva esteve no hospital enquanto Maria Lúcia ainda se recuperava. Apresentou-se como advogado, oferecendo sem custo toda a sua experiência para levá-los à justiça. Era uma porta aberta, legítima, possível. Ela recusou. Disse com uma serenidade que surpreendia que não buscava vingança, que naquele momento fizera apenas o necessário para não morrer. Nada além disso. O advogado ouviu em silêncio, e então revelou o peso que carregava. Um dos agressores era seu filho, o outro, seu sobrinho. 2 jovens a quem ele dera tudo, menos o essencial. Limites, presença, verdade. Confessou arrependimento. Não de um instante, mas de uma história inteira. Disse que muitas vezes passara a mão na cabeça do filho, desviando o olhar do que precisava ser enfrentado. E o sobrinho, criado sob seu teto após a perda da mãe, crescera sem o norte que deveria ter recebido. Ali, naquele encontro improvável, não havia vencedores. Havia apenas gente tentando entender onde havia se perdido, e talvez como ainda seria possível se encontrar. Orlando baixou os olhos, não como quem se rende, mas como quem enfim se enxerga. Confessou sem rodeios que se dedicara mais à carreira do que à casa, mais ao prestígio do que aos afetos. Falhara como pai, como marido. E diante dela pediu perdão. Maria Lúcia ouviu em silêncio. Não queria justiça nos tribunais, nem compensação, nem vingança. Os dias perdidos, a dor, as marcas, tudo isso não a conduzia ao desejo de punir, mas à necessidade de seguir. Queria apenas viver. Ele respirou fundo e perguntou, com uma humildade recém-aprendida, há alguma forma de eu ajudá-la? Ela demorou um instante. Como quem abre uma gaveta antiga, começou a contar sua história. O sonho primeiro de ser professora, interrompido pelas durezas da cidade grande, o desvio imposto pela necessidade e ainda assim uma chama preservada, cozinhar. Aprendera com a mãe, lá no interior da Paraíba, e guardava com cuidado um segundo sonho, pequeno, mas inteiro. Ter um lugar simples onde pudesse alimentar pessoas e a si mesma de dignidade. Orlando se aproximou do leito. Tomou suas mãos com respeito. Não sou apenas advogado, sou também industrial, disse, medindo cada palavra. E o seu sonho vai se realizar. Assim que a senhora sair daqui, eu mesmo providencio uma cozinha adequada. Cuidarei da parte legal, sem custo algum. Ela o olhou, surpresa. Não pela oferta em si, mas pela firmeza de quem parecia decidido a reparar, ainda que tardiamente, o que a vida lhe ensinara a não ver. Você tem alguém de confiança para ajudá-la? Perguntou ele. Maria Lúcia falou de Neuza e Sueli, companheiras de travessia, irmãs de destino. 3 histórias vindas de lugares diferentes, mas unidas pela mesma ferida. Sonhos interrompidos ao chegar à capital. E pela mesma resistência. Sobreviver ao que parecia não ter saída. Contou das noites perigosas, dos clientes imprevisíveis, das violências que rondavam cada esquina. Era, disse ela, quase um milagre estarem vivas. A porta se abriu. O médico entrou com um sorriso franco, cumprimentando Orlando como a um velho amigo. Maria Lúcia percebeu o vínculo entre eles. O médico examinou-a com cuidado e falou com convicção. As costelas se consolidariam, os hematomas desapareceriam. Elogiou sua resistência, sua saúde firme, a coragem que acelerava a própria cura. Falavam dela, olhando para ela, não como caso, mas como pessoa. Foi então que Orlando, retomando a palavra, selou o que vinha amadurecendo desde que chegara. A partir de agora, você está sob minha proteção. Não importa sua idade. Quero conhecer suas amigas e farei o possível para que vocês 3 tenham sucesso. Havia naquele gesto menos caridade e mais compromisso. Antes de sair, pediu desculpas mais uma vez. Tomou-lhe a mão, beijou-a com respeito e disse com voz firme: Você é uma mulher de valor. Obrigado pela lição que deu à minha família. Saiu ao lado do médico, deixando no quarto um silêncio diferente, não vazio, mas pleno. Maria Lúcia fechou os olhos, pensou sem alarde que os caminhos da vida são feitos de curvas que ninguém antecipa. Há encontros que ferem e outros que curam. E entre ambos, um mistério que nenhum de nós domina. Adormeceu. E pela primeira vez em muito tempo, o sono não era fuga, era descanso.
Quando Maria Lúcia deixou o hospital, ainda marcada por fora e por dentro, as três fizeram algo simples e decisivo. Sentaram-se à mesa e abriram a caixa onde guardavam suas economias. Não era muito, nunca fora. O dinheiro, corroído lentamente pela inflação, parecia sempre menor do que o esforço que o havia gerado. Ainda assim, ali estava. Suficiente. Suficiente para recomeçar. Entre olhares que misturavam cansaço e esperança, nasceu a ideia. Um serviço de marmitas. Nada de salão, nada de luxo. Apenas comida honesta, feita com cuidado, entregue de porta em porta. Um gesto cotidiano, mas carregado de dignidade. Cozinhar seria, enfim, uma forma de viver sem medo. E assim fizeram. Depois, em silêncio respeitoso, cada uma escreveu uma carta. Palavras longas, atravessadas de saudade e pela primeira vez de verdade. Agora havia um endereço, um lugar fixo, um lar. Diziam aos parentes que estavam bem, e mais do que isso, que poderiam recebê-los. O que antes era ausência, agora era presença possível. No meio de tantas cicatrizes, decidiram também buscar paz. Foram à Catedral da Sé, no coração pulsante de São Paulo. Ali, entre vitrais e silêncio, acenderam uma prece. Pediram bênção para o novo caminho, agradeceram por ainda estarem de pé. Confessaram dores, culpas, excessos, e ao comungarem sentiram algo raro, leveza. Uma paz mansa, quase desconhecida, que se espalhava por dentro como um amanhecer. 6 anos haviam passado desde que chegaram à cidade grande. 6 anos atravessando sombras. Conheceram o medo de perto, o risco constante, a violência à espreita, a linha tênue entre voltar para casa ou desaparecer no caminho. E ainda assim sobreviveram. Não por acaso, não por sorte apenas, mas por resistência. Por uma força que não fazia alarde, mas nunca cedia. E seguiram. Os 2 homens que feriram Maria Lúcia desapareceram do horizonte delas. Não porque o mundo tivesse se tornado justo, mas porque elas escolheram outro caminho. Ainda assim, histórias correm, e certas verdades encontram seu próprio rumo. Souberam, tempos depois, que aqueles mesmos homens tentaram repetir a violência com outra pessoa. Não sabiam que, por trás da aparência frágil, havia alguém preparado. Um capoeirista experiente que conhecia o próprio corpo como arma e defesa. Não houve morte, mas houve consequência. E dessa vez, a violência encontrou limite. A vida, às vezes, não recompensa o bem com felicidade imediata. Mas o mal costuma cobrar seu preço. Carros reluzentes circulando nas avenidas são promessas de clientes caros e coisas divertidas. Ter passos e olhares atentos é preciso, pois o perigo por um momento está no ar. Pense se vale a pena arriscar. Luxo por fora e por dentro também pode ser o inferno. Entre palavras suaves, cândidos olhares e sorrisos ternos. Para quem anda sozinha, ali pode estar o perigo, não duvide. No mundo invisível das ruas e das esquinas, tudo é possível. Nem todo bem pode trazer felicidade, nem tudo que se vê e ouve é verdade. Querer tudo de bom e de grande valor é viver na ilusão.
por fora e por dentro. Também pode ser o inferno. Entre palavras suaves, cândidos olhares e sorrisos ternos. Para quem anda sozinha, ali pode estar o perigo, não duvide. No mundo invisível das ruas e das esquinas, tudo é possível. Nem todo bem